Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje vamos aprender com um animalzinho bem pequeno. Um animalzinho que às vezes chega na nossa casa para poder levar alimento para a casa dela. Estou falando da formiga, um inseto que vai nos ensinar muitas coisas. Prestem atenção como Deus vai nos ensinar muito através de um animalzinho tão pequeno e que muitas vezes achamos insignificante. Creio que depois desta mensagem você vai pensar duas vezes antes de matar uma formiguinha. Provérbios capítulo 6, versículos do 6 ao 8. Preguiçoso, observe bem as formigas. Olhe os seus caminhos e seja sábio. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Vamos primeiro falar um pouco desse inseto que às vezes aparece aos montes na nossa casa. A formiga é um animal que, apesar do pouco tamanho, tem muita sabedoria, muito mais do que muitas pessoas. Ela trabalha todo o verão sem se cansar, juntando alimento, ou seja, juntando provisões. Mesmo que o local de armazenamento pareça cheio, ela continua pegando alimento para que no inverno não lhe falte nada. Pura sabedoria, pois ela é um animal que nos mostra que precisamos saber administrar as nossas provisões, ou podemos dizer, o nosso salário. Tem pessoas que gastam exageradamente, gastam mais do que podem e não param. Vivem na bebedice, no vício do jogo e até nas drogas, gastando tudo o que tem e até o que não tem. Mas o principal, ela não é preguiçosa, ela é esforçada, ela não tem supervisor, não tem chefe, não tem ninguém que mande ela fazer as coisas. Ela simplesmente faz porque sabe que tem que fazer. Quem de vocês já viu uma formiga minúscula carregando um pedaço de casca de pão que para ela é enorme? Uma folha que para ela é um gigante, e mesmo assim ela pega e leva. Se ela não consegue sozinha, chama as amigas e leva. Ela não desiste, não tem preguiça, não olha para o tamanho do gigante, não olha aquilo que está na frente dela, ela olha para a solução. Primeiro ela tenta, se ela não consegue, chama outras formigas que carregam junto. Já vi várias vezes formigas carregando coisas juntos. Sabe o que é isso? Força de vontade em não desistir do objetivo. Quantas pessoas começam em um trabalho, mas acham muito cansativo ou um trabalho muito intenso e desistem? Quantas o patrão tem que ficar chamando a atenção para fazer o serviço, pois na hora do trabalho estão de moleza? Quantas pessoas não preferem ficar em casa sem fazer nada do que trabalhar? Tem pessoas que são sustentadas pelos pais desde que nasceram, já estão com 30 anos e ainda são sustentadas pelos pais. Não querem saber de arrumar um emprego. Se elas estão em casa, sem fazer nada, pelo menos poderiam ajudar de alguma forma nas tarefas de casa. Mas não fazem nada, só querem ficar deitada. Isso se chama preguiça. Pessoa que não quer nada com nada. Salomão, em Provérbios, quando nos dá essa orientação, no começo do versículo ele diz: observe bem as formigas, olhe o seu caminho e seja sábio. A sabedoria de Salomão realmente é imensa. Ele estava nos mostrando que o preguiçoso vai ter problemas. Depois eu fiquei pensando, será que esse homem parou para analisar uma formiga para poder escrever isso? Porque a formiga, apesar de ser um ser tão pequeno, nos ensina tantas coisas. É claro que essa sabedoria veio de Deus. Querem ver outra coisa? Obstáculos. Obstáculos para as formigas não há. Se você encurralar ela em um lugar, mas deixando algum lugar para ela escapar, você pode ter certeza que ela vai achar.
Faça você mesmo um teste. Quando tiver uma formiga na sua casa, coloque algo na frente dela. Pode ser uma caixa de fósforo, que para ela isso é uma barreira gigante. Mas lembram, ela não olha o tamanho do gigante. Ela não olha o tamanho do obstáculo. Ou seja, ela vai escalar a caixa de fósforo e passar para o outro lado. Ou ela vai rodear a caixa de fósforo para ver se tem algum lugar para ela passar. Mas se não tiver, ela passa por cima. As barreiras não param a formiga. Olha quantas qualidades podemos aprender com esse ser tão pequeno que Deus criou. Ela não é preguiçosa, sabe administrar bem as suas provisões, não olha para o tamanho do gigante, enfrenta ele, ultrapassa barreiras para chegar aonde quer e, por fim, esse animalzinho nos dá uma importante lição, que há momentos que temos que parar. Ficou sem entender, não é? Porque nós não vemos as formigas paradas. Elas estão sempre agitadas e indo de um lugar para o outro. Então prestem atenção agora. Quando está chovendo, elas sabem que não podem sair durante a chuva, pois elas não têm força suficiente para nadar. Uma chuva para elas se torna o quê? Uma tempestade. Mas o que elas fazem? Elas esperam a tempestade passar para poder sair de casa. E é nesse ponto que eu quero chegar. Às vezes precisamos esperar a tempestade acalmar para podermos ir adiante. Precisamos parar. Elas sabem o momento certo de parar e continuar. No inverno também elas param, porque para elas o frio deve ser algo devastador. As formigas se planejam durante todo o período seco e quente, para depois descansar no frio, sendo que é um descanso merecedor, pois trabalharam duro para conseguir suas provisões e conseguiram fazer da sua casa um lugar seguro. Quantas pessoas não se planejam e vivem sua vida sem traçar metas e objetivos? Estão sempre enroladas e endividadas por não saber se planejar. Quantas estão neste momento, agora, ouvindo uma mensagem como essa e desprezando aquilo que Deus está ensinando para a sua vida? Estão deixando que os gigantes e as tempestades da vida o derrubem. Muitos são aqueles que desprezam os ensinamentos de Deus e não guardam no coração. Deus criou tudo perfeito, até os animais que Ele criou. Muitos deles nos ensinam algumas coisas. Vejam o cachorro, que é fiel ao seu dono, que sofrem até quando o dono está triste. Temos o coelho, que constrói a sua casa na rocha, nos mostra onde temos que nos firmar. Temos a águia, que voa acima das tempestades e ensina os seus filhotes a voar. E hoje nós vimos a formiga, que apesar de ser tão pequena, nos deu tantos ensinamentos. Temos que passar a olhar para tudo que Deus criou de uma forma diferente. Olhar e aprender. Às vezes achamos que um inseto insignificante, podemos dizer assim, que muitas vezes matamos porque está em cima da mesa ou em cima da comida, não nos serve para nada. Vimos que se Deus colocou ela em sua palavra, é porque tem ensinamentos. E se tem ensinamentos, precisamos aprender, pois podem ser ensinamentos preciosos para a nossa vida. Creio que Deus nos mostrou a formiga na sua palavra, que é um ser tão pequeno, para poder nos fazer acordar. Nos mostrar que nós, que somos pessoas com um cérebro e inteligência, podemos fazer muito mais que uma formiga. Podemos planejar, podemos pensar, podemos guardar provisões, saber o momento certo de parar, saber enfrentar obstáculos e barreiras e o principal, não devemos ser preguiçosos para nada disso. Tem pessoas que têm até preguiça para ler a Bíblia, para ir à igreja, até para ouvir a mensagem que recebe de amigos. Querem ver uma coisa? Compartilhe com seus amigos uma mensagem falando sobre Jesus. Compartilhem. Não só para pessoas que são da igreja, mas para aquelas que também não são. Depois de um tempo, faça uma pergunta se elas assistiram o vídeo. Muitas vão dizer que sim. Então, se elas disserem que sim, pergunte algo relacionado que esteja na metade ou no fim do vídeo. Você verá
que a grande maioria parou antes da metade. Sabe o que acontece? As pessoas param no meio do caminho. Elas simplesmente deixam de obter bênçãos de Deus porque desistem e param logo no começo. Muitas acham que a vida delas seria um mar de rosas depois que entrasse para a igreja. Mas como não é um mar de rosas, simplesmente tomam a direção mais fácil. Elas não querem enfrentar obstáculos gigantes. Decidem por voltar a viver na falsa paz que elas tinham antes de se converter, pois logo pensam: quando eu estava fora da igreja, as minhas batalhas eram menores. Isso é no modo de ver dela. Aí elas preferem o mais fácil, sair da igreja e voltar para o pecado. Não faça isso. Faça como as formigas. Enfrente os obstáculos e, se surgirem as tempestades, pare e reflita. Não tome atitudes precipitadas. Não seja também alguém com preguiça de tudo. Seja mais ativo e até prestativo. Pare de olhar a sua vida como se fosse algo que você tem que deixar indo na direção que ela quer tomar. Pare com isso. Deixe Deus te orientar e te direcionar. Vimos que Ele pode nos ensinar até com as menores coisas que para nós parecem insignificantes, mas com certeza para Ele não é. Deixe Deus tomar conta da sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra maravilhosa para nos ensinar com um ser tão pequeno, a formiga. A formiga é um inseto que às vezes aparece na nossa casa e olhamos para ela, na maioria das vezes matamos a formiga. E naquele momento ela estava somente querendo trabalhar, querendo pegar alimento para a sua casa, juntando provisões para que no inverno ela não fique com fome. O Senhor nos mostrou que esse animalzinho é determinado, que esse animalzinho tem objetivo e nos mostrou que ela passa pelos obstáculos independente do tamanho, independente do gigante que está na frente dela. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que ir adiante, enfrentando os inimigos. Damos graças ao Senhor por ter nos mostrado isso através da Tua palavra e ter nos ensinado com um ser tão pequeno. Isso nos mostra que somos dependentes, muito dependentes de Ti, que precisamos cada vez mais aprender com o Senhor, que precisamos cada vez mais das Tuas orientações. Por isso, Senhor, te pedimos, ajuda-nos a todos os dias a aprender mais de Ti e a Te conhecer mais. Somos gratos por ser tão maravilhoso em nossas vidas. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que realmente estão paradas na vida, que são preguiçosas, que não querem fazer nada. Esse vídeo vai ensinar para essas pessoas com um ser tão pequeno e talvez elas caiam na real. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.